Leitura e comentário do Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Nós estamos no capítulo de número 47. Das encomendas. Não escreveria este capítulo se ele fosse propriamente das encomendas, mas não é. Tudo são instrumentos nas mãos da vida, vida aqui com letra maiúscula. As duas saíram de casa, uma lépida, a outra melancólica. E lá foram a escolher uma quantidade de objetos de viagem e de uso pessoal. Dona Cláudia pensava nos vestidos da primeira recepção e de visitas, também ideou o do desembarque. Tinha ordem do marido para comprar algumas gravatas. Os chapéus, entretanto, foram o principal artigo da lista. Ao parecer de Dona Cláudia, o chapéu da mulher é que dava a nota verdadeira do gosto, das maneiras e da cultura de uma sociedade. Não valia a pena aceitar uma presidência para levar chapéu sem graça, dizia ela, sem convicção, porque intimamente pensava que a presidência dá graça a tudo. Estavam justamente na loja de chapéus, Rua do Ouvidor, sentadas, os olhos fora e longe, quando a verdadeira matéria deste capítulo apareceu. Era o gêmeo Paulo, que chegara pelo trem noturno, e sabendo que elas andavam a compras, viera procurá-las. O senhor? Exclamaram. Cheguei esta manhã. Flora tinha se levantado com alvoroço que lhe deu a visita inesperada de Paulo. Ele correu a elas, apertou-lhes as mãos, indagou da saúde e reconheceu que pareciam vender saúde e alegria. A impressão era exata. Flora tinha agora uma agitação que contrastava com o abatimento daquela triste manhã e um riso que a fazia alegre. Tive sempre notícias das senhoras que mamãe me dava, e Pedro também, às vezes. Da senhora, continuou ele falando a Dona Cláudia, recebi 2 cartas. Como vai o doutor? Bem. Ora, enfim, cá estou. E Paulo dividia os olhos com as duas. Mas a melhor parte ia naturalmente para a filha. Pouco depois, era todo e pouco para esta. Muito interessante essa construção, né? Era todo e pouco para esta, né? Se ele tivesse, ele queria ter mais dele para dar para esta, ou seja, para a filha. Dona Cláudia voltara à escolha dos chapéus e Flora, que até então opinava de cabeça, perdeu esse último gesto. Paulo sentou, ou seja, parou de opinar, né? Paulo sentou-se na cadeira que um empregado lhe trouxe e ficou a olhar para a moça. Falavam de coisas mínimas, alheias ou próprias. Tudo o que bastasse para os reter disfarçadamente na contemplação um do outro, bem parecida com a conversa que ela teve com Pedro, lembra? Há uns 3, 4 capítulos atrás. Então, meio que não importa o tema, né? Paulo viera o mesmo que fora, o mesmo que Pedro, sempre com alguma nota particular que ela não podia achar claramente, menos ainda definir. Era um mistério. Pedro teria o seu. Dona Cláudia interrompia-os de vez em quando a propósito da escolha, mas tudo acaba até a escolha de chapéus. Foram dali aos vestidos. Paulo, não sabendo da presidência, estimou essa casualidade para as acompanhar de loja em loja. Contava anedotas de São Paulo, sem grande interesse para a Flora. As notícias que ela lhe dava acerca das amigas eram mais ou menos dispensáveis. Tudo valia pelos 2 interlocutores. A rua ajudava aquela absorção recíproca. As pessoas que iam ou vinham, damas ou cavalheiros, parassem ou não, serviam de ponto de partida a alguma digressão. As digressões entravam a dar as mãos ao silêncio e os 2 seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta. Lembre-se, quando uma onda se espraia, né, ela, digamos assim, se esparrama, né? Então, quando você tem os olhos espraiados, você olha ao largo, né? Então, as digressões entraram, nananã,
E os dois seguiam com os olhos espraiados e a cabeça alta. Ele mais que ela, porque uma pontinha de melancolia começava a espantar do rosto da moça a alegria da hora recente. Ele com a cabeça mais alta, ou seja, com a cabeça nas nuvens, não precisa necessariamente ser alguma coisa muito boa, mas com a cabeça em pensamentos, né? Não estando ali. Na rua Gonçalves Dias, indo para o Largo da Carioca, Paulo viu 2 ou 3 políticos de São Paulo, republicanos parece que fazendeiros. Havendo-os deixado lá, admirou-se de os ver aqui, sem advertir que a última vez que os vira ia já a alguma distância. Conhecem? Perguntou às duas. Não, não os conheciam. Paulo disse-lhes os nomes. A mãe talvez fizesse alguma pergunta política, mas deu por falta de um objeto, advertiu que o não comprara e propôs voltarem atrás. Tudo era aceito por ambos com docilidade, apesar do véu de tristeza que se ia cerrando mais no rosto da moça. Aquelas encomendas tinham já um ar de bilhetes de passagem. Não tardava o paquete, iam correr as malas, aos arranjos, às despedidas, aos camarotes de bordo, ao enjoo do mar, e aquele outro de mar e terra que a mataria com certeza cuidava a Flora. Daí o silêncio crescente que Paulo mal podia vencer de quando em quando, e contudo ela estava bem com ele. Gostava de lhe ouvir dizer coisas soltas, algumas novas, outras velhas, recordações anteriores à partida daqui para São Paulo. Assim, se deixaram ir, guiados por Dona Cláudia, quase esquecida deles. No meio daquela conversação truncada, mas mais entretida por ele que por ela, Paulo sentia ímpetos de lhe perguntar ao ouvido na rua se pensara nele, ou ao menos sonhara com ele algumas noites. Ouvindo que não, daria expansão à cólera, dizendo-lhe os últimos impropérios. Se ela corresse, correria também até pegá-la pelas fitas do chapéu ou pela manga do vestido, e em vez de a esganar, dançaria com ela uma valsa de Strauss ou uma polca de a 3 asteriscos. Perceba que imagem mais onírica, né? Logo depois ria desses delírios, porque, a despeito da melancolia da moça, os olhos que ela erguia para ele eram de quem sonhou e pensou muito na pessoa, e agora cuida de descobrir se é a mesma do sonho e do pensamento. Assim lhe parecia ao estudante de direito, pelo que, quando ele desviava o rosto, era para repetir a experiência e tornar a ver-lhe os olhos aguçados no mesmo espírito crítico de livre exame. Quanto ao tempo que os 3 gastaram nessa agitação de compras e escolhas, visões e comparações, não há memória dele nem necessidade. Tempo é propriamente ofício de relógio, e nenhum deles consultou o relógio que trazia.